chegando aqui, filho. Hoje nós estamos aí no meio psicanalítico, né? Com a Bel, a Rosane também aí, né? Tem mais um chegando, João. Hã? Tem mais um chegando, mas não estou conseguindo ligar minha câmera aqui. Eu sei que muitos outros aí são muitos da área aí da... Oi, tudo bom? Sem som, Álvaro, teu microfone está fechado. Eu tô me Tô mantendo. perguntando se o Valmir, psiquiatra, psicanalista, foi seu aluno. Ah, um abraço aí, Valmir. Valmir está entrando aí na sala também. Exatamente. Já estou ouvindo vocês, mas não estou conseguindo compartilhar a câmera ainda. Estou tentando. Ok, sem pressa. Está bloqueado. Também não tô, também, eu estou tentando, mas Não, o Fábio, ele infelizmente teve que adotar aí essa estratégia para não sobrecarregar muito o sistema. Então, nós estamos possibilitando, por enquanto, a abertura da câmera apenas para os apresentadores. Caso a professora Lia e a professora Rosane, ok? eu estou Depois, nós Rosane abriremos. tentando aqui. Rosane tentando aqui, sem conseguir também. Eu também estou na mesma situação. Eu li. Porque após a exposição da Lia e da Rosane, nós abriremos, e aí vocês então poderão abrir Somos agudos, entrar com as câmeras. Vou pedir para todos os participantes. Porque senão sobrecarrega muito o sistema e acaba travando, bloqueando, ok? Então vamos começar. Vamos, Álvaro, começar? Tudo bem aí? Eu estou sem imagem. Precisa que a Lia e a Rosane apareçam na nossa tela, não? Eu estou tentando, mas não está aceitando aqui, não está dando certo colocar a câmera. Também não, eu estou tentando sem vai dar. sucesso. Cadê o Fábio, João? aqui, ligar aqui. Fábio, Eu vou pedir para a professora Lia e a professora Rosane gentilmente saírem e entrarem da sala novamente, porque as câmeras de vocês estão habilitadas para mim, mas não está aparecendo imagem, não. Tá bom, vou sair e entrar novamente. Às vezes acontece. Ok. Vem cá, e vai entrar agora a imagem cheia, né? Agora tem que pedir para as pessoas não falarem, né? Tá comendo, Álvaro? Oh. Então posso comer a minha... Posso comer Professor João Amaral está conosco. chocolate, Álvaro? Não, uma fruta, maçã. Não está melhorando. Como ele tá, hein? Não é Tá chocolate melhorando. nem bala. Bala, 7 balas. 7... Ana, estamos ao vivo, viu? Tá bom, não vou falar nada. Sem intimidades. Professor João Amaral. Paulo Camargos. Depois vamos fazer o nosso grupo, né? Depois a gente se fala. Adriana. Bom, como eu disse, a nossa percepção é que a cidade de São Paulo como um todo aumentou a movimentação. Porque depois todo mundo vai precisar desligar o seu microfone para não ter interferência. A Lia está aqui, conseguiu, Lia? Não, tentei novamente, não deu certo. Mas qualquer coisa faz só o som, né? Vou tentar de Não, novo. vai dar. Não, precisamos lhe ver, Lia. Claro. Ontem a gente testou, deu tudo certo. Cadê o Fábio? Mas... Fábio? Bom, vamos lá. Primeira professora que está sem conseguir exibir a câmera, quem é? Acho que as duas, né? Eu estou tentando novamente agora, eu Lia. Lia, Lira. Lia. Pronto. Professora Lia, quando a senhora clica no ícone da câmera, o que aparece? Quando eu clico, aparece, ele carrega a imagem para eu escolher a qualidade. Sim. Eu escolho a qualidade baixa. Ok. E aí depois vai, só que ele fica carregando e tem uma hora que dá uma imagem de erro, que diz que erro 1020. A mídia não conseguiu chegar no servidor. Que estranho. A senhora está vendo se próximo onde fica o endereço da transmissão, aí o endereçozinho, o link,
se tá aparecendo a permissão da câmera, porque às vezes é o seu navegador que não permite. Tá, esta página está acessando sua câmera e seu microfone. Estranho, bem estranho. Eu consigo até ver uma prévia da minha imagem quando eu vou habilitar a webcam. Só que depois não avança. A senhora está usando qual navegador? Eu estou usando o Chrome. Pronto, a senhora pode tentar usar outro navegador, como o Firefox? Vou tentar então, sair e entrar lá. Ok, obrigado. Fábio, se eles não conseguirem, eles podem fazer a transmissão pela live no YouTube. Eu estou vendo aqui que está funcionando bem. Você entrou no celular? Na live do YouTube elas não vão conseguir interagir com a gente, porque lá é só para assistir. Certo. Mas de qualquer maneira os slides passariam lá, não, né? Passam sim. Todos os slides, áudio, imagem, tudo que for feito aqui vai passar lá também. Fábio, veja agora da Rosane, por favor. Fábio, tá me ouvindo? Estou sim, professora. Certo, eu acho que eu estou na mesma situação da Lia aí. Quando ela tem compartilhamento da webcam bloqueado, daí eu clico e aparece câmera, embaixo aparece qualidade média. Aí eu coloco iniciar e ainda compartilhamento da webcam bloqueado. Fábio, não seria o caso de elas saírem e fazerem novamente o percurso? Fazerem? Eu acredito que sim, professor, porque o link é o mesmo. Pode ser que tivesse algum bloqueio inicial, não sei, você... Sim. Talvez mas elas estão aqui com permissão para apresentadoras, então não tem mais o que bloquear. Ou desbloquear, pelo menos não daqui, né? Podiam tentar novamente? Vou tentar. E Rosane, Fábio, e entra na sala. Oi. Fábio, eu saí e entrei de novo. Como você pediu. Eu já fiz isso. E continua com o mesmo problema, não é isso? Certo? Continua com o mesmo problema. Pronto, professor João, a última coisa que eu posso fazer é encerrar toda essa transmissão e começar ela de novo. Eu teria que encerrar daqui. E qualquer coisa, gente, uma sugestão é assim, o importante é a aula que a gente vai dar, né, os slides, qualquer coisa, a gente faz sem um vídeo, para não causar tanto transtorno para quem está na sala. Professora Lia, a senhora consegue controlar os slides daí? Para aparecer, não está aparecendo nenhum slide aqui para mim. Pronto, só um momento. Se não está aparecendo, tem algo errado. Peraí. Ainda está o slide genérico, né? É, isso. Vou carregar aqui a sua apresentação, só um momento. Pronto, estou vendo aqui. Pronto, só um momento que agora eu vou dar permissão para a senhora controlar, tá? Tá. Consigo. Pronto. Então, se a senhora quiser conduzir sem imagem... Fábio. Pois não. Você consegue colocar o meu também? Você coloca... Consigo. Vamos testar os meus slides. Só um momento. Rosane, você achou que era melhor começar por quem? Não lembro ontem. Você que sabe, Álvaro. Pode ser eu. Posso começar, tudo bem. Posso sugerir, Álvaro? Seria melhor a Lia, porque ela vai falar, tem uma apresentação da vida, yoga, e eu estou entendendo que a Rosane falaria mais, trabalharia mais. O que você acha, Rosane? Porque me parece que a Lia, pelo que eu vi aí nos slides... João, eu não ouvi você. Eu estou aqui comentando que me parece que a Lia vai fazer uma apresentação mais assim, cronológica, descritiva da vida e obra do Van Gogh. E pelo que eu vi, você vai fazer uma apresentação mais de análise das obras, especificamente. Né? Eu acho que é algo mais profundo, né? Então, acho que poderíamos começar com uma apresentação que vai situar um pouco a
vida e a obra do Van Gogh por meio da Lia, e depois a sua apresentação com olhares mais específicos sobre a obra, né? As obras. Certo. Ok? Certo. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse aqui é o meu slide, não é isso? Exatamente. Mas já está na metade dele. A senhora está vendo aí que tem escrito, onde tem o nome escrito slide e o número? Na partezinha de baixo, onde tem um passador de slides, se a senhora clicar onde tem o número do slide, vai aparecer a lista de todos os que a senhora tem. A senhora pode colocar direto para o primeiro. Não está aparecendo para mim passador de slide. Só um momento. Não aparece. Pronto, esse aí eu... Também. Veja se agora aparece para a senhora a opção de passar os slides. Não aparece os slides. A gente Não já está aparece. vendo a senhora passar os slides aqui. Não, fui eu que apertei aqui só para ver se eu não passava. Eu não tô conseguindo passar. E agora, professora? Também não. A senhora consegue ver os seus slides, pelo menos? Eu tô vendo. Tô no Pronto, na segundo parte slide. de baixo. Pronto, na parte de baixo tem a opçãozinha para você passar. Passa o seu mouse por cima dos slides. Professora Rosane? Oi. Consegue me ouvir, Só um professora minuto. Rosane? Ok. Sim, tô te ouvindo. Tô vendo aqui no slide, mas não tem nenhum passador, nada aqui. Ele fica próximo à opção do microfone, da webcam. Agora eu também não estou vendo mais a opção não, Fábio, do que tinha antes. É porque a senhora só consegue ver, professora Lia, quando a senhora é apresentadora. Por enquanto é só a professora entendi. Rosane. Entendi. Pronto, eu não tô vendo, continuo sem ver. Peraí, deixa eu... Tem um íconezinho aqui do lado direito embaixo que tem alternar a apresentação para a tela cheia. Eu clico aí? Não. Sabe? Não. A sua tela deve estar aparecendo a seguinte coisa. Na parte de cima, as duas webcams, a do professor Álvaro e a do professor João. Logo abaixo, a sua apresentação de slides no primeiro slide. Mais um pouco abaixo, as opções dos slides. Tem uma mãozinha, tem um sinalzinho Está no primeiro mais. slide. Isso, está no primeiro slide. E Não, tem a opção para embaixo você do ir passando. slide. Está no primeiro slide. Não tem o telefonezinho e a câmera. Só tem esses três ícones. É só usar a seta do seu De teclado. qualquer coisa você fica passando. Estou usando a tela. A seta. É muito estranho isso, a gente testou mais cedo e deu certo. Usando a tecla. Nada. Fábio. Pronto, nesse caso eu posso ficar passando os slides para Isso. Você mesmo pode ir passando. Não tem problema. Vamos voltar àquele velho sistema. Próximo. Sim. Exatamente, acho que vai ser o jeito. Então pronto, é só dar o ok aí, que eu já Próximo. posso ficar passando aqui. Tá pronto.
Você vai ficar passando, Fábio? Vou sim. Então a gente vai começar pela minha, é isso? Vou fazer só uma breve apresentação, Raul. Tá. Ok? Então, bom dia a todos. Estamos aí com 53 participantes. Temos mantido esse número, né? A sala sempre cheia, muito cheia. É uma sala bem aí diversa, com vários colegas de várias instituições aqui do Ceará, de outros estados. Então, bom dia a todos. Estamos hoje iniciando mais uma sessão da série Humanidades Médicas em Tempos Difíceis, promovida pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, por meio do GT de Humanidades, do NUDEM, que é o nosso Núcleo de Desenvolvimento de Educação Médica. Esse trabalho que está sendo coordenado pelos professores Álvaro Jorge Mateiro Leite e a professora Fernanda Coutinho, que, aliás, eu não vi a professora ainda aqui na sala, deve estar impossibilitada de participar hoje. Em sessões anteriores, pessoal, nós trabalhamos o sentir, o viver, o conviver. Então, hoje continuaremos nessa mesma linha, mas dando um destaque especial ao ver. Como, aliás, nos ensinou o poeta de língua alemã, nascido em Praga, Rainer Maria Rilke. Fábio, por favor. Dizia-nos Rilke, aspas, estou aprendendo a ver. Não sei o que provoca isso, tudo penetra mais fundo em mim e não para no lugar que costumava terminar antes. Talvez um interior que ignorava. Então, para exercitar o sentir, o viver, o conviver e agora o ver, estaremos hoje reunidos em torno da vida e da obra de Van Gogh. Para isso, temos a satisfação de contar com as presenças ilustres das professoras Lia Sanders, que é psiquiatra e nossa colega do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da UFC, que estamos aí já vendo em tela. Aliás, no background, uma belíssima tela, por ela mesma, né, por ela mesma. A produção da quarentena. Olha, lembre-se daquela dívida, viu? Tá certo. Tá lembrada, né? Certo. Publicamente, cobrança pública. Construindo um acervo de obras aí, de artistas plásticos da nossa faculdade, médicos, egressos, etc. E a Lia está nos devendo aí um acervo da Faculdade de Medicina, e a Lia está nos devendo aí um exemplar, aí, um espécime da sua obra, né? Agora eu vou ter que entregar. Agora tem testemunhas. E vamos contar também com a participação da professora Rosane, professora da Universidade de Fortaleza. Então, eu passo agora a palavra ao nosso amigo Álvaro. Álvaro? Vou passar direto. Ok, então vamos iniciar com a apresentação da professora Lia. Pois não, Lia? Slides? Isso. Eu só queria comentar que o João trouxe um poeta belíssimo para iniciar nossos trabalhos. Então, por favor, Lia. Beleza. Bom dia a todos. Obrigada aí pela paciência de vocês com a nossa técnica aqui, iniciando a transmissão. Uma breve apresentação sobre a minha pessoa, para os que não me conhecem. Eu sou médica psiquiátrica, como o professor João falou, e sou artista plástica, artista visual. Eu comecei a pintar bem antes de fazer medicina, então as artes plásticas entraram na minha vida antes de eu me tornar médica. Mas eu não tenho uma formação, né? Eu não tenho um curso superior sobre artes visuais, né? A minha experiência é mais de estrada e muito mais autodidata mesmo, né? Nem tenho nenhuma formação assim, de licenciatura, né? Nesse sentido. Na UFC eu coordeno um projeto de artes, que a gente faz em parceria com o IFCE, em que professores de artes visuais dão aulas para pacientes e para estudantes de medicina, turmas assim coletivas. E quando o professor Álvaro me chamou para falar sobre a vida e a obra do Van Gogh, eu pensei assim, que ousadia, né? Porque, na verdade, eu não sou
uma profunda conhecedora, assim, da vida dele, né? Mas da obra, sim, porque é uma obra que me impactou profundamente. Inclusive, a arte que eu faço, ela é profundamente influenciada pela contribuição do Van Gogh, né? Eu que me defino como uma pintora expressionista. Então, a apresentação que eu vou passar hoje aqui para vocês, ela vai focar bem na obra dele, e a gente vai passar a vida dele através do seu trabalho, das suas obras, tá? Van Gogh é uma pessoa que tinha tem uma história assim, bastante conhecida de adoecimento psíquico, mas eu não vou focar, apesar de ser psiquiatra, o meu foco hoje aqui não vai ser nisso. Eu acredito que a Rosana vai abordar mais esses aspectos psicanalíticos, os conflitos psíquicos dele através da obra. Então vamos lá. O Van Gogh foi um pintor holandês que teve uma produção assim, intensa, né? A gente tem ele em pouquíssimo tempo, né? Ele morreu aos 37 anos, ele produziu mais de 2.000 trabalhos a óleo, o que é bastante coisa. E ele estabeleceu assim as bases, né? Assim, ajudou a estabelecer as bases, né? Para a fundação da arte moderna. Então, o trabalho dele tem muitas paisagens, muita natureza morta, tem retrato, autorretratos, só que ele trouxe um elemento novo, assim, que foram as cores dramáticas, vibrantes, as pinceladas dele são muito impulsivas, né, expressivas, é bem conhecido, todos estão me ouvindo bem? Só para checar aqui. É bem conhecido que ele não obteve sucesso durante a sua vida, no sentido assim, de vender as suas obras, né? Mas no início do século XX, os elementos do seu estilo eles vieram com muita força e eles influenciaram profundamente o movimento expressionista. O movimento expressionista alemão foi assim beber com vontade assim, da obra de Van Gogh para nascer, né? Aqui eu vou pontuar só alguns aspectos assim da trajetória dele. Ele nasceu numa família de classe média alta, começou a desenhar ainda criança, trabalhou como vendedor de arte, viajou bastante. O primeiro assim, registro de depressão que existe na vida dele foi quando ele se transferiu para Londres. Depois ele passou um tempo como missionário protestante na Bélgica. Enfrentou vários problemas de saúde, melancolia, solidão, e ele começou a pintar em 1881. Ele se mudou para a casa dos pais dele. É bem sabido, né? Tem vários filmes sobre isso, talvez muitos de vocês já tenham visto, que ele foi bastante apoiado pelo seu irmão mais jovem, né? O Theo. E ele manteve uma correspondência muito frequente com ele, e é através disso que a gente sabe assim, dos bastidores da produção de muitas obras. Os primeiros trabalhos dele foram naturezas mortas, representações de camponeses. Aí em 1886 ele se mudou para Paris, onde ele encontrou os vanguardistas, né, que estavam ali se opondo ao impressionismo, né, da época. O Paul Gauguin é uma figura muito relevante assim, na história de vida do Van Gogh. E aí ele foi desenvolvendo o seu estilo próprio, né? A Paris estava em meio ao movimento impressionista, Monet e todos esses. E aí ele foi criando uma nova abordagem para suas pinturas com cores mais vivas. E o seu estilo completo mesmo, ele se estabeleceu em 1888, quando ele estava em Arles, na França, no sul da França. Agora a gente vai passear, a vida dele está dividida em três etapas, tá? Para essa apresentação, os primeiros anos, os anos intermediários, os anos finais. E a gente vai começar a passear pelas obras que ele foi produzindo nesse período. Bom, aqui são desenhos, tá? De 1881, os desenhos dos moinhos de vento. Moinhos de vento são extremamente presentes na obra dele. E o que a gente vê aqui é que ele fazia um desenho muito detalhado, né? Muito acurado, um estudo muito grande assim, da perspectiva. Hoje na arte contemporânea, às vezes a gente vê artistas partindo para a desconstrução antes mesmo de ter aprendido a construção, né? Então o Van Gogh ele desenhou muito e com muita propriedade. Então se lá na frente da obra dele ele desconstrói, é porque ele soube construir bastante, exercitou bastante, né? O desenho primoroso, a perspectiva.
Aqui nós temos mais outros desenhos dessa primeira fase, casas com telhado de palha, e aqui a gente já vê o desejo do Van Gogh de fazer um desenho mais dinâmico, né? Ele diz o seguinte sobre esse desenho: olha, eu tive que fazer isso de maneira grosseira e rápida, pois o tempo era curto para captar o efeito certo da luz e da sombra, o tom da cena e a natureza como ela era naquele exato momento. Então você tem um artista que tem um extremo domínio da técnica, né, mas que tem um interesse muito grande de captar o momento, né, de captar aquela cena da natureza, aquela paisagem, e aí, por ter esse domínio muito rápido, ele consegue dar dinâmica, já nesse desenho, né, nessa fase inicial, mas ainda com um domínio fantástico, né, da técnica do desenho. Esse é um outro desenho muito bom, de 1884. Ele retratou essa cena do quintal de carpinteiros e a lavanderia, tá? Ele completou mais de 1000, assim, vários desenhos, né? Ele considerava o desenho uma tarefa básica e foi justamente o que permitiu que ele crescesse artisticamente. O que eles têm de especiais, esses desenhos, né? Você tem aqui as figuras, a luz, né? Você tem uma paisagem extremamente viva sem nenhuma necessidade de cor, tá? Ele usava vários elementos, lápis, giz preto, né? Carvão, tá? E usava tudo que era tipo de papel. Ele utilizava qualquer material disponível. Essa aqui é uma das primeiras pinturas dele, se não a primeira, tá? É uma natureza morta. Ele foi para um ateliê de um artista e ele produziu essa natureza morta. Aí você tem representado o repolho, né? E os tamancos holandeses ali, também a gente pode ver ao fundo, tá? E para uma primeira experiência assim, de pintura, é um quadro muito bom já, né? Aí de 1883, um campo de tulipas, né? Paisagem típica aí holandesa. Você vê que a pintura ainda não tem o estilo, né, do Van Gogh. A gente vendo essa pintura, a gente não saberia dizer, como a gente sabe fazer isso para muitas outras obras, né? Esse quadro é um quadro de Van Gogh. Aí vem os anos intermediários, né, 1874 a 1887, vamos seguir da mesma forma, apresentando a vida, né, através da sua obra. Esse é um clássico, né, essa é uma obra-prima de Van Gogh, Os Comedores de Batata, de 1885. Van Gogh era um pintor de camponeses, né, as cenas, as pessoas que lhe interessavam eram essas, tá? E aí ele elegeu a refeição, né, para retratar a humanidade, a beleza moral desses camponeses, tá? É uma comunidade extremamente simples, né, que se baseava no trabalho e na partilha dos frutos do trabalho. Então a mesa é o altar, né, a comida é o sacramento. Ele usa nessa imagem uma luz única, né, sobre a mesa, tá? Aí ele retrata bem como a solidão individual, né, ela é superada, e a dureza da vida. Esses camponeses que estão reunidos aí nessa mesa, eles têm expressões bem duras, né? São expressões duras como duras como as batatas, né? Então é um quadro que diz muito, tá? As cores e as modelagens, né, dos camponeses têm uma relação com com as batatas em si, né? É um quadro bem orgânico. Aqui é a mesma imagem, só que um pouco maior, para que a gente possa ver os detalhes, né? Ele trabalha muito bem com luz e com sombra, né? É realmente impressionante. Essa é considerada a primeira obra-prima, tá? Esse quadro foi um quadro que ele estudou bastante para fazer, tá? Ele passou o inverno inteiro praticando a representação, tá, das cabeças, das mãos, antes de pintar. Então, assim, é uma obra-prima, mas que ela não é uma obra que é feita assim rápido, né, assim, espontânea, captando aquele momento. Houve um grande estudo, né, dele para chegar nessa composição. Bom, aí caminhando aí na vida dele, em 1886, ele frequentou aulas de arte na Academia de Antuérpia, mas ele não ficou o ano todo, ficou só uma parte de um ano, e aí ele foi morar com o irmão dele, o Theo, em Paris.
E quando ele foi para Paris, em 1886, ele entrou em contato com diversos outros artistas, né? O Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, e ele conheceu a obra, né, de perto, pôde conhecer as obras de pintores impressionistas de muito destaque na época, como Monet, Renoir, né? Georges Seurat, e todos eles influenciaram a sua pintura. Era a época do impressionismo, né? E aí, nessa parte aqui, dos slides, eu separei essas influências, né? Esses outros pintores com os quais ele dialogou no período. Essa, por exemplo, é uma obra do Toulouse-Lautrec, um portrait que ele fez do Vicente, do Van Gogh, tá? É um desenho de giz sobre papelão, de 1887, e isso acontece muito quando um artista retrata o outro. Você tem o Toulouse-Lautrec pintando o Van Gogh, e o quadro tem um pouco do estilo do Van Gogh, né? Apesar de não ser uma obra dele. Eu acredito que dá até para reconhecer as cores, né? O Toulouse, de certa forma, capta a alma dele, né? Quando faz esse retrato. Aqui é uma obra de Monet, né, só para mostrar como era o estilo, né, impressionista do momento. Os impressionistas, eles queriam muito captar as impressões do ambiente, então eles eram muito sensíveis à luz natural, né? Esse anseio do Van Gogh de captar o momento era o anseio da época também, dos impressionistas, né, de pegar essas impressões da natureza e fazer um registro. Então, quando a gente olha as obras impressionistas desse período, a gente consegue reconhecer elementos impressionistas também na obra do Van Gogh, porque ele faz justamente uma ponte, né? Ele está ali entre o impressionismo e o expressionismo que viria logo em seguida. As pinceladas curtas dos impressionistas, né? Nessa época em que ele estava em Paris, ele fez amizade com Paul Gauguin, que fazia pinturas brilhantemente coloridas. O Gauguin usava cores muito fortes, e isso certamente influenciou o Van Gogh. Vocês percebem, vou até voltar ao slide anterior, a paleta dos impressionistas era muito assim, com os pastéis, né? O Van Gogh vem com cores mais fortes. Isso era uma coisa que o Gauguin, que já não estava muito satisfeito com o movimento impressionista, já vinha fazendo nas suas obras, tá? O próprio Van Gogh experimenta em 1887 o pontilhismo, né, que era uma técnica adotada por um outro pintor, né, o Seurat. Eu não falo francês, minha pronúncia de francês é um pouco cômica. Tem até um quadro bastante famoso dele, né, que é Uma Tarde de Domingo, que eu vou até apresentar para vocês aqui, para vocês verem, né, a técnica pontilhista, tá? E, obviamente, esse contato, né, com as obras dos pintores impressionistas do período que eu já mencionei para vocês. Tá? Fábio? Parou aqui no slide 19. Agora foi. Tudo bem. Aqui é uma obra todos estão vendo, né? É uma obra de Gauguin, o pintor de girassóis, né? Óleo sobre juta. Isso aqui é um trabalho do Gauguin, representando o Van Gogh, tá? Então ele traz os elementos do Van Gogh, que são os girassóis, e a gente vê as cores fortes, né, do estilo do Gauguin. Esse é aquele quadro que eu mencionei, é uma técnica pontilhista, né? Imagem, assim, a gente só consegue ver os pontinhos mesmo, né, se a gente tiver uma imagem ampliada, tá? É uma técnica que influenciou também o Van Gogh, para que ele adotasse as suas pinceladas curtas. Esse é um autorretrato fabuloso, né, do Van Gogh, autorretrato com chapéu de feltro, de 1888, e a gente vê nessa obra esses pontos, né, esses pontos de luz, tá, que revelam, assim, esse homem, né, que tem os traços, assim, muito nítidos, tá, e uma expressão, assim, tanto quanto cansada do mundo. Isso aqui é uma releitura do Van Gogh, tá? É um quadro que ele fez, relendo um quadro de um autor japonês. Isso acontece muito, isso é muito comum, assim, os artistas costumam revisitar as obras de outros autores, né, para passear por outros estilos e incorporar elementos, tá? Os impressionistas da época estavam muito interessados, assim,
nessa técnica japonesa, né? É uma espécie de estilogravura, né? E aí ele se interessou muito por essas gravuras japonesas, tá? E aí é só para mostrar uma experimentação que ele fez nesse período. E aí a gente vai para a fase final, né? A fase dos últimos anos, 1888 a 1890. Você vê que é uma fase bem curta, é uma vida curta. Van Gogh. Em 1880 ele se muda para Arles, no sul da França, tá? Esse é um quadro de sua autoria, A Casa Amarela. Fiquei até me perguntando se a casa, nunca tinha me apercebido disso, se a Casa Amarela aqui da UFC é uma referência a ele. Provavelmente, né? Estou acreditando nisso agora. E aí, quando ele se mudou para essa Casa Amarela, ele começou a pintar paisagens dessa região, né, de Provence, na França, paisagens marítimas dessa mesma região, e ele produziu muito. Foi uma fase assim muito importante da sua vida. Ele pintou cerca de 80 obras, ele produziu cerca de 80 obras nesse período, entre pinturas e desenho. 80 não, 300 obras nesse período, que é bastante. E aí, são muito famosos são os girassóis, né, do Van Gogh. Esse é um de 1888, que ele pintou nesse período, tá? Ele pintou ao todo 12 girassóis. As telas, o primeiro girassol que ele fez não foi nessa casa, foi quando ele ainda estava em Paris, mas os mais famosos são os desse período, que ele produziu, né, quando ele morava nessa região, nessa Casa Amarela, tá? E o que é que chamou a atenção do mundo desses girassóis? Ele explorou tons de amarelo, né? Então você vê aqui que ele usa basicamente esse tom, né? E ele expandiu muito essa paleta, esse espectro de amarelo. É um quadro extremamente simples, tá? Mas ele é revolucionário porque hoje em dia a gente faz isso, mas antes dele o pessoal não fazia isso, né? Não trabalhava um espectro de uma cor só, né? Então, assim, são quadros muito simples, mas muito bons. É preciso falar alguma coisa, né, sobre essa relação aí tumultuada entre ele e o Gauguin. O Van Gogh queria fazer um movimento de artistas, ele gostava muito do Gauguin, o Gauguin foi visitá-lo na Casa Amarela, em 88. A visita no começo deu certo, mas logo desandou, então não terminou como planejado. A tensão entre eles foi crescendo, tá? Eles tiveram uma briga, e aí é justamente nesse episódio que o Van Gogh, né, corta parte da sua própria orelha. Esse quadro que está ilustrado aí, né, do quarto do Van Gogh, é o quarto dele nessa casa, é um quadro extremamente conhecido, né? E logo depois dessa desavença com Van Gogh, desse episódio, ele entra num asilo, né, o asilo de Saint-Rémy, e aí ele entra num período de deterioração mental, assim, mais profunda, mas ainda no asilo ele tem uma produção artística muito relevante, assim. Muitas das suas grandes obras são desse período final, já no asilo, né, retratando o próprio hospital, os arredores, as oliveiras. Aqui nós temos aqui desse período a paisagem com oliveiras. Aqui a gente já tem o estilo dele pleno, né? Você tem essas curvas, né? Essa realidade distorcida, né? Tem uma energia muito grande, né? Tem um traço muito próprio do Van Gogh. E cores também muito vibrantes. No final da vida dele ele foi muito pro azul, pro verde, para essa paleta. Ciprestes, né? Que aqui são os arredores do asilo, né, que ele usava como inspiração para suas obras. Essa pintura aqui é de 1889, tá? É uma pintura do Jardim de Saint-Rémy, quando ele estava no asilo. Tem aqui uma influência daquelas estilogravuras japonesas que eu mostrei em algum slide anterior, né? As cores e luzes muito características do Van Gogh, né? Nessa fase, ele, como eu falei, ele estava indo muito para o azul, né? Para o verde. Esse quadro entrou numa exposição que o irmão dele organizou em Paris, tá? Então, e também aquele quadro que é muito famoso, Noite Estrelada, sobre o Reno, que a gente vai apresentar mais na frente, tá? E aí, essa apresentação, vejam que aqui o Van Gogh ele morre em 1890, tá?
Então, essa é a primeira vez que você vai ter quadro deles tendo um impacto assim, no grande público. Então, esses dois quadros, eles foram apresentados ao grande público, né? Foi a primeira vez que ele teve realmente uma repercussão maior. Noite Estrelada sobre o Reno, né? Um quadro fabuloso também que ele produziu nesse período, 1888, tá? A luz e a sombra que ele vinha trabalhando ali desde os desenhos, né? Tá aqui agora com cor, né? Mas você vê assim, é um quadro que tem pinceladas muito curtas, muito dinâmico, né? Mas que obviamente carrega toda a técnica que ele construiu, né? Ao longo da vida. Aqui é um desenho também desse período, né? Eu achei bacana mostrar um desenho porque dá para vocês verem como o desenho dele mudou, né? Do começo para cá. Ele fazia um desenho que era muito mais retrato, né? E foi fundamental para a sua formação, para que ele dominasse a técnica, né? Aí quando ele chega em 1888, ele já tem um estilo tão característico, né? Que traz esse mesmo dinamismo que ele traz que ele tem na pintura para o seu desenho. Casas de Palha, em 1890, né, o último ano de vida dele, também nesse período criativo, foi um período criativo assim, extremamente frenético, tá? Algumas semanas antes da sua morte, ele pintou muito mesmo, e genialmente. Ele saiu, tá, desse asilo em 1890, ele estava lá voluntariamente, e aí ele foi morar no norte de Paris. E essa produção é desse período, tá? Quando ele já tinha saído, na verdade, do asilo. Muito azul, muito verde, né? Como ele usa nessa fase derradeira. Linhas curvas e onduladas, né? Que indicam movimento, indicam energia, tá? Que mais? Distorção. Ele distorcia, né, a forma das coisas. É quase como se as casas, as árvores, tudo ganhasse vida, né? Isso é algo que impressiona muito no trabalho dele, né? E aí você vê que realmente ele está saindo do impressionismo e está estabelecendo novas formas de expressão, né? Então ele estabeleceu um estilo pós-impressionista totalmente novo, tá? E isso bem realmente assim no finalzinho da sua vida, né? Ele faleceu aos 37. Os últimos meses de vida dele foram os mais produtivos, né? De uma vida que foi bastante produtiva. O trabalho dele vinha ganhando cada vez mais reconhecimento, tá? E a fecundidade dele assim, nos últimos 60 dias de vida na Terra, assim, para um artista, né, plástico assim, é deslumbrante. O trabalho que assim que se acredita que tenha sido o último o do campo, aquele campo de trigo com corvos. Tem uma imagem dele aqui, que é um quadro assim belíssimo, né? Assim que traz todos esses elementos do novo estilo do Van Gogh, né? Com muito dinamismo, essa turbulência, esse movimento, essa energia que ele estava vivendo. É um belo quadro derradeiro, né? Isso eu coloquei aqui, trouxe para vocês, que eu achei muito interessante, talvez até vocês tenham visto na época, repercutiu muito há alguns anos, um estudo que foi feito por físicos mexicanos. Eles estudaram a flutuação da luminosidade da tela, né, na tela do Van Gogh, e viram que ela tinha a mesma distribuição, tá, de velocidade de diferenças em fluxo turbulento. Então, assim, se você pegar as equações ali, a distribuição da luminosidade de um fluxo turbulento, sei lá, água, né, num rio, uma turbulência, né, num fluido, tem a mesma distribuição, tá, da luminosidade dos quadros do Van Gogh. Ou seja, ele pintava a turbulência perfeita, né? É algo assim impressionante de como é que um artista assimila essa energia, né, que é descrita matematicamente e que está presente na natureza. Então, A Noite Estrelada, eu acredito que seja um quadro que mostra essa turbulência perfeita, né? É um quadro de 1889, e a gente não precisa nem da equação matemática para ver que a turbulência aí realmente está perfeita. Bom, é basicamente isso, tá? É um passeio aí despretensioso
sobre a obra desse grande mestre da pintura, né, universal. Obrigada aí pela oportunidade. Eu acho que, não sei, vocês sabem o fluxo da aula, né, se há alguma pergunta agora, se eu estou à disposição. Elia, parabéns. Vou deixar Excelente apresentação. Álvaro, uma palavra. Eu vou rapidamente passar para a Rosane, mas eu queria só dizer alguma coisa para contextualizar mais ainda, né, a partir do que o João comentou e da sua exposição. O campo, aqui estamos no campo da relação das artes com a medicina, ou seja, a contribuição que, no caso, o campo das artes visuais pode trazer para a educação médica, particularmente nesse campo mais geral da acessibilidade médica. E aí estávamos falando do olhar. Eu trouxe aqui nesse slide 2 referências bibliográficas, mostrando como que esse campo pode ser um campo bastante propício, né, para o ensino de determinadas habilidades, como uma habilidade tão importante que a gente usa coloquialmente, né, que a gente diz, Beltrano tem olho clínico, né, e olho treinado. Então, você trazendo aí esse detalhamento de um pintor, né, impressionista, expressionista tão singular, né, a gente pensar como o que você já faz na sua disciplina, de maneira metódica, como que essas artes, no caso aí as artes plásticas, as artes visuais, podem ajudar os médicos a ampliarem os seus repertórios de olhar para ver a natureza própria do sofrimento, para ver o que um determinado encontro clínico está precisando da empatia, está precisando de considerações atitudinais, está precisando de um olhar mais refinado, né, para o problema do sofrimento. E nesse momento nós estamos vivendo isso, né? Alguns personagens médicos ou não médicos, muito sensíveis ao que está ocorrendo com todos nós, com a nossa população mais pobre. Então, aí fazendo, digamos assim, um uso, né, das artes plásticas para melhorar a educação médica no que se refere a essa habilidade tão singular, tão própria, tão determinante que é o médico aprender a ver, aprender a olhar, quiçá mesmo, né, para a alma de seus pacientes, para a natureza mais íntima, né, do sofrimento que algumas vezes é avassalador e precisa encontrar desse médico um conjunto de habilidades, aonde uma delas é a habilidade de ver, aonde os museus e as artes plásticas podem ter uma contribuição muito singular. Então, muito obrigado, Lia, amei a apresentação, agora devolvo para o João aí convidar a próxima participante. Pois não, Álvaro. Muito obrigado, Rosane. Então, a professora Rosane Miller, psicanalista, professora da Universidade de Fortaleza, da Unifor. É uma satisfação muito grande, Rosane, tê-la conosco hoje, aqui na nossa série Humanidades Médicas em Tempos Difíceis. Lembrar que depois da apresentação da Rosane, vamos facultar aí a participação dos colegas que estão aqui participando aqui que estão aqui na nossa sala. Estamos falando de 52 colegas, 51, que estão participando aqui dessa sala de conversa, de diálogo sobre questões de humanidades médicas, hoje focalizando a obra desse grande pintor holandês. Pois não, Rosane, pode começar. A Rosane vai aparecer na tela? Vai. Conseguiu, Rosane, acessar? Eu acho que sim, ela está... Eu vou tentar mais uma vez aqui. Pois não. O Fábio comentou que se você compartilhar de novo a webcam, vai aparecer. Tá bom, vamos ver. Saímos todos ali, oba. Bom, a gente pode começar? O que vocês acham? Não, perfeito, eu acho que sim. Não, João? Tudo bem. Vamos lá, Rosane. Seja bem-vindo. Passando aí os slides, certo? Fábio?
Ok, professor, eu vou estar passando os slides. Pode só avisar que eu passo. Ok. Certo, certo. Então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando. Está ouvindo bem? Como é que tá isso? Saiu a voz, né? Caiu. Voltando. Pronto, voltou, né? Pode Pronto, ir. eu estou conseguindo. Eu estou. Estava no agradecimento. Professora Rosane, eu acho que caiu a conexão dela. Vendo, Fábio. Que pena, né? Fábio, desculpa. Oi, Rosane. Professora, Fábio, estamos ouvindo a senhora, mas está cortando um pouco. Pode recomeçar, né? O local para passar os slides. Pronto. Rosane está chegando aí. Ótimo. Oi, tudo Tá bem? Não. Medicina em tempos difíceis, né? Tá bem difícil mesmo. Os tempos são sempre difíceis, mas estão particularmente difíceis. Sombrios. Complicado, assim, não sei até Não, vai dar certo. para ele. Dia 16, né? Semana que vem seria 23. Bom, vamos esperar, eu vou ouvir história só para dar isso. Alô? Olá, professora, estamos te ouvindo. Posso continuar, então? A imagem paralisou aqui para mim. A senhora está conseguindo passar os slides? Vamos ver. Pronto. Sim, consigo passar os slides. Agora sim, Rosane, você está na tela. Bom, eu não estou me vendo na tela. Estou vendo a imagem de vocês paralisado, mas não estou me vendo. Mas eu posso continuar assim, tudo bem? Tudo bem. Ok. Certo. Então, vai ser um prazer para mim. Portanto, eu agradeço o convite do Álvaro e foi muito bom reler. Eu confesso também que eu só sei como é que eu vou começar essa fala. O que eu pensei foi trazer esse primeiro slide aqui. Mostra o desenho que o Van Gogh faz numa carta. Ele não se contentava em escrever, ele também precisava
Saiu, Professora né? Rosane, tá conseguindo ouvir a gente, professora? Eu consigo ouvir você, Fábio. Agora Às melhorou. vezes o seu áudio ele tá cortando de vez em quando. Não sei se você tá usando fone de ouvido ou se tá falando direto no laptop. Eu tô usando fone de ouvido. Então pode ser que em alguma posição que a senhora se mexa, ele tá dando um corte e a gente acaba não escutando o que a senhora diz. Tá ouvindo agora? Agora tá ótimo. Certo. Então, eu queria mostrar para vocês esse desenho que o Van Gogh ele faz numa das cartas à Terra. Como vocês sabem, né? Uma coisa Eu acho que eu consigo ele continuar assim. Bom, então, que a gente já acompanha. Fábio? Estou online. Tá cortando, né? Tá fugindo dela. Eu não consigo. Pode ser tanto a qualidade da internet, pode estar oscilando muito a internet dela, como pode ser algum problema de conexão no fone de ouvido. Não sei. Rosane, Fábio, seria interessante sair e entrar novamente? Se ela quiser sair da sala e entrar novamente, é só seguir no mesmo link. E tentar usar a conexão do computador sem microfone do fone de ouvido. Tentar usar o microfone do laptop mesmo. Entendeu, Rosane? Entendi. Vocês estão me ouvindo? Bom, vamos continuar tentando assim. Vamos, começa bem. Perfeitamente. Agora a gente escutou perfeitamente. É porque às vezes quando você começa a explicar, corta várias vezes e a gente não escuta mais nada. Mas continue então. Conexão. Vamos conversando então. Alguém poderia participar aí? Alguém quiser fazer alguma observação, algum comentário, uma pergunta? Enquanto ela retorna, né, João? Isso, vamos abrir aqui o diálogo, né? Aproveitar a professora Lia. Estão em aberto aí para quem quiser falar. Tem que abrir o microfone dela. Pode fazer a inscrição aqui pelo chat. Aqui, pronto. Abri, tá. Estão me ouvindo? Tudo beleza. Bem. Estamos ouvindo bem. Quem quiser falar, pode... Se quiser fazer alguma pergunta. A Bruna estava me perguntando aqui no chat, se a Bruna quiser falar. A Bruna abre o microfone do pessoal do chat ou ou a gente só fala? A Bruna pode abrir. Pode? Pode. Bruna Souza. Isso, tá aqui. Se quiser falar, porque aí não quer. A Mônica tá pedindo para eu mostrar a obra. É porque esse aqui é um canto da casa. Esse é um canto da casa que se as pessoas passarem aqui não aparece, sabe? Beleza. Fortemente influenciada pelo Van Gogh. Como podem ver.
Por isso que eu não resisti ao convite do Lauro. Vamos na veia, né? Ele acertou. Se o Van Gogh utilizava arte. Eu acredito que sim. Obrigada, Mônica. Eu acredito que sim. Eu vou falando aqui, já que a Bruna não falou. Tem aqui uma pergunta, viu, Liz? Pronto, eu vou comentar as perguntas do chat, tá certo? Fica bom assim? A Mônica, não, a Nínive estava perguntando, né, se o Van Gogh utilizava a arte como sublimação das suas angústias. Eu acredito que sim. Eu acho que todos os artistas fazem isso, né? E ele começou a pintar, né, em 1881, depois de um período de muita angústia, né? E eu acho que foi algo extremamente terapêutico para ele, assim. Eu costumo dizer que eu pinto por necessidade. Não é a necessidade financeira, que o meu ganha-pão é a medicina, né, da docência, outras coisas, mas é uma necessidade psíquica, né? Tanto é que eu, por exemplo, já tentei parar várias vezes de pintar e eu não consigo, porque volta, né, a necessidade. Eu acho que ele tinha essa necessidade. E a Bruna, essa pergunta que você fez, ela tem a ver com a pergunta que a Bruna fez, porque ela estava me perguntando aqui no chat se era verdade que ele era psicótico, né, o Van Gogh. E ele tem, eu não gosto de discutir diagnóstico, né, de pessoas que já faleceram, de casos que a gente não acompanhou, né, psiquiatria já é difícil para o paciente que a gente está vendo agora, que dirá você falar de, né, base em relatos históricos, assim. Mas ele teve surtos psicóticos, sim, ao longo da vida, assim, e principalmente no último período, né, de vida, que foi o mais produtivo. Né? Então, se eles não foram produzidos em pleno surto psicótico, eles foram próximos a ele. E uma coisa interessante que eu estou vendo com esse trabalho que a gente está fazendo na universidade, com os pacientes e os estudantes, é que a gente pega 15 estudantes, 15 pacientes. A produção dos pacientes é muito melhor do que a dos estudantes, porque eles são menos travados, eles têm menos pudor, eles têm menos amarras, né? Então os pacientes são muito mais soltos e muito mais livres para pintar, né? Então é muito interessante ver a liberdade, né? Que às vezes essas condições psíquicas podem dar artisticamente, né? A Anísio da Silveira captou muito bem isso, né? Lá atrás. Pois diagnóstico não dá para dar, mas surtos psicóticos ele realmente teve ao longo da vida. Você respondeu aí a pergunta da Sara. A Sara pergunta como o projeto de extensão. Sim, E aí eu aproveito e gostaria que você falasse um pouco dessa sua articulação com a Daniele, né, fazendo aí a chamada pesquisa translacional. Você que tem uma formação clínica, na área de psiquiatria clínica, trabalha com uma farmacologia, sei. Que é a Daniele, né? Sim. Que é uma da área de neuropsiquiatria, né? Sim, então, como é que é essa coisa, essa experiência relacional, que eu acho extremamente interessante, né? Certo. Então, para responder a pergunta da Sara, esse projeto de extensão, vou já chegar na medicina translacional, né? Ele é um projeto de extensão que oferece curso de arte para pacientes da saúde mental e estudantes de medicina. Então, o grupo conjunto tem cursos de arte com professores de licenciatura, né? O pessoal que está em formação para virar professor de licenciatura de arte visual do IFCE, é uma parceria com eles. E a medicina, e a gente estava no meio de uma disciplina que a gente estava oferecendo, né? E agora a gente teve que parar por conta da pandemia. A atividade da medicina translacional, professor João, eu acho que é uma coisa que é um caminho que não tem volta, né? Que é justamente isso de você pegar conteúdo da ciência básica, né, e trazer para o clínico, pegar conhecimentos de uma área, levar para outra, né? É uma área muito bacana. A professora Daniele Macedo, que é uma excelente pesquisadora, assim, que nós temos aí na faculdade, ela já tem uma vasta produção, assim, de estudos na área de farmacologia, estudos pré-clínicos. E quando eu entrei na UFC, eu conheci essa produção deles e a gente começou a pegar esses estudos pré-clínicos e transpor para o estudo clínico, né? Fazer estudo com os pacientes. E é justamente isso que a gente tem feito lá na psicofarmacologia. E a professora Daniela
tem um amplo interesse também, né? Agora na Covid a gente inventou de fazer um estudo, e ela entrou também sobre estresse, altruísmo, espiritualidade nos estudantes de medicina. Então eu acho assim, acho que o pesquisador é um curioso, né? E tudo que acontece desperta essa curiosidade. Eu acho que o artista não é muito diferente do cientista no final das contas, né? Então todos estão tentando entender o mundo, né? De alguma forma. Como o professor Álvaro falou, assim, a arte ela tem esse impacto até no aprendizado, na nossa performance enquanto clínicos, né? No nosso olhar. Né? Tem vários estudos que ele apresentou aí. Os estudantes que desenvolvem um olhar para uma obra de arte, eles levam esse olhar para os seus pacientes, né? O conhecimento de uma área, ele é aplicado na outra, né? Inevitavelmente. A translação, tá cortando a minha imagem? Meu áudio? Talvez, né? A translação, ela faz parte da vida, né? Não só da pesquisa. Ok. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, João. Eu estou ouvindo, eu ouço bem. O meu vídeo é que eu acho que parou. A Rosane deu uma travada. A Rosane está dando ok, ela já está pronta? Podemos retornar, Rosane? Rosane, ou a questão... Sem áudio? Sem áudio? Pronto. Rosane, está ok agora, Rosane? Estou vendo, ok. Estamos me ouvindo. Uma pergunta da professora Iris Barreira para após a apresentação da Rosane. Vamos guardar aí a pergunta da Iris, temos também aqui a pergunta da Márcia. Então vamos guardar aí essas duas perguntas para a gente comentar posteriormente, depois da apresentação da Rosane, ok? Eu acho que eu vou só falar, vou só ficar falando aqui, certo? Ok. Vamos tentar... uma coisa que eu queria que vocês vissem aqui nesse desenho essa possibilidade do... Estão ouvindo aí? Tudo ok? Cortando um pouco. Tá cortando? João, como é que tá, João? O meu... Prossiga, Rosane. Pronto. Parece que eu não vou sair dessa primeira tela aqui, mas se a gente ficar só com ela, tá bom. Eu queria mostrar um pouco esse desenho que foi feito bem antes dele mesmo se tornar um grande pintor dos últimos 10 anos da vida dele, né? Então, vocês estão vendo aqui um caminho, né, que não leva a nada, né? Ele está se distanciando de uma igreja aqui nesse final, né? O pai de Van Gogh, ele era pastor protestante, e ele nasceu, então, Van Gogh, na casa contígua a essa igreja, certo? Então, quando ele nasceu, Van Gogh, ele é a terceira ou a quarta geração de Vincents, né? E é interessante porque na família dele, o nome Vincent, ele se repete idêntico geração após geração, né? Como se a mesma pessoa estivesse renascendo. E na terceira ou quarta geração, que é a geração dele, uma particularidade em relação ao nascimento de Van Gogh, eu acho que é muito interessante. A gente pode incluir também na compreensão dele, né, já no nascimento. Ele nasceu no mesmo dia, né, um ano depois que a sua mãe teve o primeiro filho que nasceu morto, né? Então, ele é o segundo filho do casal, né? Ana Cornélios, o nome da mãe, eu não recordo o nome do pai, mas, então,
ele nasce, o filho desse casal nasce morto, e justamente um ano depois, no mesmo dia que havia tido esse primeiro parto, né, que esse casal tinha perdido o seu primeiro filho, nasce, então, o Van Gogh, né? Nasce o Vincent, nosso herói aqui. E o nosso herói, ele sai, né, mais ou menos aos 16 anos, ele vai trabalhar em Haia, numa galeria, né, de um tio que vende obras de arte, mas que eu acredito que ele foi sempre marcado por esse impacto, o impacto do luto não elaborado da mãe pelo primeiro filho. E eu considero que esse luto não tenha sido elaborado porque na verdade, na fantasia dos pais, o filho que eles haviam perdido renasceu na figura do Van Gogh, né, do Vincent. Ele, embora tenha um nome Van, mas ele se assinava simplesmente de Vincent, né? Então, ele é o pintor da inquietação, da inquietude, do sofrimento, da melancolia, do vazio, do sentimento de melancolia mesmo, de tristeza. Vem que aqui tem um caminho que não dá em nada, não é? As árvores, como vocês estão vendo aqui, são árvores onde a copa, né, dessas árvores, ela tem como que espinhos, né? Na verdade, ela não se abre em folhas. As folhas são contato com o mundo, com a respiração, com a natureza, não é? Então, tem aqui um tronco bem forte, como vocês estão vendo, mas a impressão que dá é que qualquer coisa que chega aqui perto vai se ferir, não é? E é interessante porque, de fato, a grande crise, né, dele aconteceu nos últimos 6 anos da vida dele. Eu acho que realmente o momento em que ele, digamos assim, surtou gravemente foi o momento em que ele se desentendeu com um amigo dele, que foi o Gauguin, no episódio em que ele corta a orelha. Né? Mas ele é o pintor da inquietação, da melancolia, enfim, de uma série de sentimentos que são bastante conhecidos na atualidade. Mas assim, ele não foi compreendido. A obra dele não foi compreendida enquanto ele era vivo. Quer dizer, o homem, Van Gogh, ele foi escarnecido, ele foi desprezado, ele foi desvalorizado. Esse aqui eu acredito que esse é o primeiro quadro do Van Gogh que eu vi. Está no Museu Metropolitan de Nova York. Né? Eu tenho essa lembrança, essa muito. Não é? Assim, e está exibida numa das galerias de artes mais importantes, um dos museus, né, mais importantes do planeta, que é o Metropolitan. Quando eu vi esse quadro, eu ainda não compreendi o trabalho do Van Gogh. Na verdade, eu não vi, né, o trabalho dele, Van Gogh, quando eu consegui ver esse quadro. Deixa eu ver aqui se eu consigo. André! Fábio, não sumiu aqui o passador. Não estou conseguindo passar. Dá para você passar para o próximo? Sim, só um momento, só um momento. Certo.
Esse quadro, ele é o jardim, né? Professora Rosane, a gente está sem seu áudio. Infelizmente, estamos sem áudio, né? É difícil, né? Eu acredito que seja mais um problema de conexão lá da internet, da Rosane, né? A gente está falando aí, ó, está sem áudio, ela está... Cadê a Lia? Aqui. Tô aqui. Desliguei o áudio. A Liga também está sem compartilhar a tela. Eu acabei desligando. Saiu e aí eu não tentei mais voltar. Deixa eu ver. A Rosane Miller está dizendo que está ouvindo, mas nós não estamos nem vendo nem ouvindo, Rosane. Tá novamente. Ok, então vamos retornar aí a nossa conversa com a Lia. A Iris fez aqui algumas perguntas que eu vou repassá-las para o Álvaro e para a Lia. Álvaro, até onde o olhar das máquinas hoje, muito presente no campo médico, vem tomando o lugar do olhar clínico, visto como subjetivo e enganoso? Na metáfora da pintura, os traços impressionistas dos exames não estão deixando em segundo plano a paisagem do... Saiu aqui. A paisagem do corpo e da mente. Aí eles falam aí da questão das máquinas, né? Até que ponto elas estão comprometendo ou desviando o olhar do médico, do profissional médico, né? Ou absorvendo integralmente esse olhar. Vou passar para a professora Lia. Vou dizer apenas uma coisa. É provável, João, e isso é um grande desafio, né, que a sua gestão vai ter do ponto de vista da educação médica local, nossa, da UFC, se a gente fizesse amanhã uma conferência sobre achados tomográficos no tórax, achados de tomografia de tórax em pacientes com Covid-19. É possível que essa sala ficasse cheia de quase todos os nossos 1.000 alunos nos nossos 6 anos. Se a gente fizesse uma conferência sobre o olhar na epidemia, na pandemia, o olhar clínico na pandemia, ou olhar ao sofrimento na pandemia causada pelo Covid, provavelmente teríamos 1/10 desses alunos. Obviamente, isso tem muitas causas. Eu estou lembrando de umas agora, que já foi estudada como tese de doutorado lá na Unicamp. Eles pegaram os livros até a década de 60, de semiologia, ou livros de medicina interna, né? E eu depois tive a curiosidade de pegar alguns meus de pediatria, ou que eu tive acesso dos anos 74 para trás, e os capítulos, por exemplo, sobre o olhar clínico, sobre a doença, sobre o sofrimento. No meu caso, pediatria, a criança, o que é uma criança? 2 pontos, essa desconhecida. Pediatria, dinâmica das relações intrafamiliares. Esses capítulos, eles todos desapareceram das novas edições de livro. E aí, no caso lá da tese da Unicamp, ele documenta com o declínio da medicina, o declínio da influência da medicina francesa e da medicina alemã no pós-guerra para nós brasileiros, mudou completamente os nossos livros.
Então, os nossos livros hoje só tem doença. Se você pegar qualquer livro, a imensa maioria dos livros só tem doença. São poucos. Mais recentemente, dos anos de 2010 para cá, pelo menos na pediatria, já tem voltado alguns capítulos com olhares mais ampliados. Mas os livros só tem, como reclama aí corretamente a Irle, só tem tecnologia, só tem doença. Não existe pessoas, não existe sofrimento. Aliás, um dos grandes desafios que um autor americano chamado Eric Cassel coloca é exatamente da capacidade que nós médicos temos de dar o diagnóstico do sofrimento, né? Para além da disease, né? Para além da doença que cada um tem. Então, me parece que há, sim, uma supremacia tecnológica na nossa formação como um todo nos últimos anos e, por outras razões, um certo distanciamento da experiência do sofrimento. Que os americanos fazem a diferença entre a disease e a illness. Lia? Algum comentário, Lia? O microfone está fechado. Microfone fechado. Okay. Pronto, abriu. Eu acho que o professor Álvaro já começou, assim, divinamente bem, né? Eu devo confessar que, ao mesmo tempo em que eu valorizo o contato humano e a psiquiatria talvez seja a mais clínica das especialidades nesse sentido, porque nós não dispomos de exames complementares, né, de diagnóstico. A gente até pede um exame ou outro, mas para excluir alguma causa, né, para buscar uma das causas que a gente ainda chama de orgânicas, né. E ao mesmo tempo, na minha pesquisa lá translacional, com a professora Daniele, viu, professor João Macedo, a gente está em busca de exames complementares, a gente está em busca de métodos que nos auxiliem a entender melhor os transtornos mentais, né? Então a gente vive nesses dois polos. Talvez a gente busque muito porque nós ainda não temos, particularmente na psiquiatria, né? E eu acredito que eles nos ajudariam. Mas isso que o professor Álvaro colocou, eu realmente assino embaixo. A gente sabe muito sobre doença, a gente entende muito pouco sobre saúde, né? Sobre bem-estar, sobre saúde mental, de uma maneira geral. A formação de um psiquiatra, ela é basicamente sobre transtornos mentais, né? Que são as nossas doenças. E aí, quando você vai para a prática, você vai ver que as pessoas, o que elas querem não é a doença, elas querem a saúde, né? E você, de repente, entende muito pouco sobre o que faz as pessoas felizes, sobre o que é a saúde mental. Então, depois que você passa por essa formação médica, em que você está muito focado no conhecimento médico, aí você vê a necessidade de entender de filosofia, de entender de arte, de entender de outras coisas para lidar em substrato, para entender de gente, né? Que é o que é, na verdade, o nosso grande foco, né? Professor João, comente. O professor João está centrado. Ana Cecília. Alguma observação? Porque no momento a palavra está aberta aí para os participantes da sala. Algum comentário adicional? Ana Cecília está lembrando um texto aí que circulou. Ana Cecília, Álvaro, lembra do Paixão e Morte do Paradigma Clínico? Sim, é um texto que circulou pouco, infelizmente, né? Quase enterrando aí o paradigma clínico, esse abrangente que ali acabou de comentar. É um texto que vale a pena ser discutido em sala de aula. A Maria Lúcia quer comentar. Malu Bose, por favor. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Oi, primeiramente, para parabenizar, né? Eu sou uma apaixonada pela obra do Van Gogh, então tá aqui vendo essa maravilha, né? Inclusive, o primeiro livro que eu publiquei, eu sou bem antiga, que foi em 1988, a capa é uma obra de Van Gogh. Então, a minha paixão já vem, assim, há muito tempo, né? E é sempre um êxtase, né? O que eu queria comentar muitas coisas, né? E algumas delas foram colocadas na fala do Álvaro. Né? Eu acho que e sobretudo isso, né? Essa perplexidade que causa em nós
professores e professoras da medicina que somos mais próximos e próximas à questão das humanidades, do que a gente chama de humanidades médicas, que é um termo estranho, de certa forma, mas preciso, né? Porque quer dizer que nós estamos recompondo o humano da medicina humana. Uma vez que nós não estamos no curso de medicina veterinária, essa questão do humano, né? Eu sempre pergunto aos alunos qual é a diferença fundamental entre uma formação na medicina veterinária, que é medicina, e a medicina humana, que é recompor justamente essa questão da subjetividade que se perde, né, numa biomedicina que, de certa forma, se você for olhar é uma racionalidade da mesma forma que você trata uma égua, né, um cachorro. Às vezes até você tem mais subjetividade, atenção ao comportamento e tudo mais nos bichinhos do que propriamente naquela pessoa que está diante de você numa situação clínica, né? Eu acho que nós temos, que ela é constante na medicina, que é entre as polaridades arte de cuidar ou arte de curar, né? Gadamer usa muito essa expressão, e a ciência das doenças. Se nós formos ao currículo da medicina, basicamente 10%, se não menos, são dedicados a essa polaridade arte do cuidado. Lembrando que a clínica não é ciência, né? Às vezes os alunos ficam meio espantados com essa afirmação. A clínica é muito mais... A medicina tampouco é. Ela se alimenta de uma série de campos disciplinares, como a biologia, a própria física, a química, a bioquímica, etc., para criar uma narrativa, para criar uma tecnologia de cuidado, não é? Mas ela em si é muito mais alimentada por uma arte, que é essa dimensão que o computador não substitui. Com esses diagnósticos hoje, o médico pode ser rapidamente substituído, mas a sua arte de cuidar jamais será substituída. Portanto, a meu ver, é a alma da profissão. Assim, para finalizar, eu teria muito a dizer, fiquei muito assim, realmente provocada, no bom sentido, por essas telas e por essa dimensão do ver, né? Porque eu acho que o ver na medicina, eu acho que é muito importante, e eu vejo, assim, na minha própria experiência, ao me consultar, né? Felizmente não tanto com os colegas, porque ali tem um vínculo, e aí se estabelece o que eu acho que deve ser uma relação clínica, né? Mas aí são colegas da medicina, pessoas com quem eu tenho um vínculo afetivo. Mas eu digo que no ordinário, né? Se você vai numa pessoa, num médico qualquer, né? Aquela tela que te pergunta coisas antes de perguntar quem é você, então aquela tela de computador compulsiva, né? Coletando-se dados sem nem saber direito a história clínica, que precisa ser escutado, como tão bem diz o Álvaro, e também essa invisibilidade. De vez em quando você tem que... O Álvaro publicou, junto com o Macedo, eles organizaram uma coletânea alguns anos atrás, chamada Você Pode Me Ouvir, Doutor? Né? Poderíamos fazer uma segunda chamada Você Pode Me Ver, Doutor? Você ainda é capaz de me enxergar? Não é? E aí eu queria trazer assim uma... Só, né? Porque eu, nessa reclusão, eu pude me encontrar com muitas leituras, e uma delas é um livro belíssimo, que certamente muitos de vocês conhecem, particularmente vocês da Belas Artes, que é o livro do Han, né, esse filósofo que está aí bem badalado agora, mas que realmente é fantástico, coreano, né, radicado da Universidade de Filosofia de Berlim, e ele tem um livro que chama Salvação do Belo, onde ele chama a atenção para uma categoria que eu acho sensacional, que ele diz que o belo na contemporaneidade é liso, né? E esse liso não é um senso comum. O liso é uma categoria analítica que ele usa para mostrar a superficialidade da estética contemporânea e como você, até com esse vício da compulsão das imagens nas redes sociais, você vai perdendo a capacidade hermenêutica de se aproximar daquilo que ele diz que não é liso, né? Daquilo que é a negatividade, ou seja, o que provoca angústia. E eu me lembro demais, né, dessa citação quando eu vejo as obras do Van Gogh, justamente porque ele provoca essa angústia, ele demanda uma hermenêutica, você não tem a coisa não te é dada, como, aliás, toda contemplação em arte exige distanciamento.
Então, com esse alisamento, nos termos de RAM, né, as fotos, elas são o quê? Photoshop, né? O Photoshop, ele é o belo da hipermodernidade. Né? Ele é o instrumento para produzir o belo, o alisado. Né? Quanto mais liso, né? Isso ele exemplifica na depilação, ele exemplifica nas telas do iPhone, nos produtos da Apple, e na arte de Jeff Koons, né? Vários exemplos que ele dá de como esse alisamento ele produz o belo contemporâneo. Mas o importante é ver essa superficialidade. Então, eu acredito que a gente tem uma visão lisa e cada vez mais alisada na medicina, que vai produzindo a invisibilidade e, pior, a insensibilidade, porque a sensibilidade ela demanda esse distanciamento que pode se reaproximar. É um distanciamento, é um se distanciar para ver. Né, para não ver você na imediatez da coisa, né? E sim trabalhar com a questão da sensibilidade estética, que é essa sensibilidade do sensível, estética no sentido aí do sensível, né? E que eu acho que a gente pode, né? Eu não sei se a minha amiga Márcia Machado está presente na sessão de hoje, mas a Márcia tem ido com os alunos ao museu, né? E para surpresa, entre aspas, né? Que não é tão surpreendente assim, a gente vê que os alunos declaram não ter ido sequer uma vez lá, o que também não é exceção para muitos professores. Então, essa questão da arte na vida da gente, né? Ela é de extraordinária importância, não só para a medicina, mas também para os outros âmbitos, né? E eu acho que essa questão do ver, né, deve constituir, quem sabe, ainda uma discussão aqui, né, nessa sessão das humanidades, mas deve constituir também um exercício de treinamento, né? Como é que eu vejo o outro, como é que eu faço leitura. Na área psi, você é dessa área, você sabe que isso é muito cuidado na formação do analista, na formação do terapeuta clínico, eu sou psicóloga clínica. Então, isso é muito cuidado, então é possível ensinar. Não é dizer assim, isso não se ensina sim, se aprende sim, precisa ter supervisão, precisa ter um mestre, né? Precisa ter uma outra forma de pedagogia, mas é preciso insistir, né? E eu acho que isso vai ser um trabalho que a gente terá que ter uma certa persistência, porque esse dado de aqui não estarem quase presentes os alunos, estarmos falando os professores, para os professores, aqueles que gostam de arte e têm alguma sensibilidade para esse tipo de discussão, a meu ver, é preocupante. Eu falei com a representante estudantil na última sessão, cadê os alunos? Né? A gente tem que ver uma forma de encontrá-los, né? E de fazer, talvez, uma carga horária, né? Os alunos conhecem carga horária obrigatória, infelizmente eles são disciplinados, né? Eles são acostumados ao adestramento, aquela educação bancária que o Paulo Freire tanto criticou, né? Então, às vezes, sem o adestramento, desculpe um termo, né? Que o Rubem Alves tanto se contrapôs também, às vezes fica difícil, né? Eles estarem aqui colocados. Então, é um pouco difícil você encontrar vias de chegar a algo que todo o sistema de ensino, desde o processo mais primário de socialização ali no maternal das escolas tradicionais, já conspira contra, né? Então, assim, desculpem a catarse, né? É porque esse tema é por demais mobilizador para mim, o saber ver, acho que é disso que se trata, que a gente está falando aqui no sentido de uma interface com a medicina, né? Como é que a gente aprende a ver ou reaprende a ver, né? Como é que a gente faz essa reconstrução do divórcio moderno entre arte e ciência? Né? Como é que a gente acomoda as polaridades arte de curar ou arte de cuidar e ciência das doenças, de modo que você possa ter o que pelo menos eu compreendo que seja essa profissão belíssima que é a medicina. Mas quando conjuga essas duas coisas. Caso contrário, você vai ser um leitor de imagem, você vai ser um perito de colocação de válvula, ou de lente, ou de não sei de quê, mas isso eu não acho que é um médico. Médico é outra coisa. Médico é muito mais que isso. E envolve justamente a clínica, né? Essa arte que
bebe na fonte das demais artes, dentre elas a pintura, né? E tudo isso que vocês trouxeram aqui. Então, parabéns, Lia, pelos seus estímulos, né? De trazer toda essa beleza. Obrigado. E a professora Ruth, né? Ruth, Rosane. Rosamília, né? Rosamília deixou a gente aí na maior curiosidade. Vamos ver se eu acho que esses slides... esses slides são da Rosane, não é? Esses que estão passando? Ela está passando. Então, cada vez que ela passa, a gente fica mais angustiado, porque fica querendo... Ela não está podendo explicar, é verdade. Mas podemos marcar aí uma... Mas, Malu, eu posso comentar o que a Malu falou? Assim, Sim, eu acho que a Malu deu uma excelente contribuição. Assim, já que a Rosane não pôde falar, eu acho que a gente teve o privilégio, né, de ter a Malu aí, psicóloga, para dar o seu olhar, e eu acho que ela deu muitas contribuições relevantes. Assim, enquanto eu estava falando aqui, pontuando, você está pontuando, Malu, eu estava anotando aqui algumas coisas. O Han, ele é muito bom, né? Eu li A Ilusão de Eros, eu não li especificamente esse que você comentou, vou ler, adorei a dica. E ele fala do liso, né? E o Van Gogh é turbulento, né? Ele é bem o oposto disso. Exato, né? exato. É bem o contraponto, né? E você trouxe uma coisa que me animou muito saber, assim, que bom que tem alguém que tem essa visão. O Harari, né, que é um historiador que está, assim, fazendo um best-seller após o outro, porque está juntando a história da humanidade, né, olhando para frente, olhando para trás. Ele chega a propor naquelas 21 lições para o século XXI, né, logo no começo, nos que quem vai sobreviver é o enfermeiro, porque o médico não cuida, o enfermeiro é que cuida, né? E a automação, ela vai acontecer, o diagnóstico, né, de você colocar as hipóteses e ter um algoritmo que dê, isso é bem possível de ser atingido, assim, em curto prazo, né? E se o médico não for mais do que isso, né, que é justamente o que você coloca, ele vai ser substituído, sim, né? Porque a tecnologia vai avançar nesse sentido. E, assim, o fato de um historiador desse colocar a gente como totalmente supérfluo e automatizável porque nós temos nos comportado dessa forma, né? De uma forma muito, muito distante, né? E não como um cuidador. Então, eu acho que você tem absoluta razão. E quando você fala distanciar para ver, é impossível não fazer um paralelo com essa situação que a gente está agora, né? Distantes uns dos outros, né? Para justamente, talvez, a gente conseguir enxergar e voltar para a realidade um pouco melhor. Né? E essa ilusão de que a medicina é uma ciência exata, né? E não é. E eu acho, assim, brilhante tudo que você colocou, assim. A gente é alimentado pela ciência, né? Mas a gente também é alimentado pela arte, também é alimentado pela filosofia, a menos que a gente se recuse, né, a se alimentar dela, assim, que seria uma pena. E a arte é uma maneira, talvez, prática, né, de você passar esses conceitos, né? Talvez a gente consiga atrair os estudantes por esse sentido. Isso aí. Ok, Obrigada, Malu, achei brilhante, assim. Uma pena não poder vê-la. Não, mas a gente vai se encontrar depois da reclusão. Tá bom. Bom, eu vou ter o privilégio de conhecê-la. Será meu. Obrigada. Eu estou sempre com essa chata obrigação de chamar a atenção para o horário. São praticamente 12h45. E estamos aí no final, aliás, já era termos concluído, né? Geralmente concluímos às 12h30. O pessoal tem que almoçar, né? Vamos almoçar. Foi tão interessante, tão ricas as participações da Malu, depois da Lia, antecedidas pela participação do Álvaro, que a gente acabou passando aí tempo aí sem perceber, né? Mas eu acho que a gente deve agora fazer as últimas considerações, brevemente, viu, Álvaro? Sim. O Álvaro está pedindo aí para falar. E já antecipando aí que o nosso esforço agora, com a frente da direção da Faculdade de Medicina, é justamente no sentido de introduzir de forma mais institucionalizada e mais sistemática
esses temas das humanidades, das artes, na formação médica. Então, nosso grande desafio é tentar fazer com que isto esteja presente no nosso dia a dia, não necessariamente nas nossas aulas, mas até na ambiência da faculdade, nos ambientes, nos espaços da faculdade. Daí a nossa intenção de colocar obras de arte na faculdade. Quem sabe estamos aí com a ideia de criar uma galeria de artes ali no novo bloco Ronaldo Ribeiro, justamente para trazer essa questão do ver, do sentir, do perceber, do conviver, todas essas questões, colocá-las de forma mais proximais às salas de aula, ao dia a dia dos estudantes, dos docentes, etc. Né? Eu acho que essa é uma forma de tratar as artes não como uma fruição, uma atividade de diletantismo, mas como algo essencial na formação de profissionais que vão trabalhar com pessoas e que, portanto, precisam saber ouvir, conviver, ver, sentir, pensar, né? Enxergar o outro, que são os profissionais da área da saúde, notadamente o profissional médico, que nós estamos agora tratando mais especificamente. Então, Álvaro, aí com as últimas palavras, Álvaro, para a gente encerrar a nossa sessão, e gostaria que você já anunciasse a próxima sessão, na quinta-feira, dessa série Humanidades Médicas. Eu queria lembrar, então, que quinta-feira, no mesmo horário, 11 horas, inclusive deve estar, eu vi quando chegou, né, o psiquiatra Valmir Siqueira vai estar com a gente, junto com a professora e psicanalista Alexandra Xavier, para discutir, voltando à literatura, um livro do Exupéry chamado Terra dos Homens. Então, quinta-feira, dia 16, 11 horas, todos novamente estão convidados, mas eu também queria falar da minha satisfação de ouvir a Lia e ouvir a todos, né, especialmente a Lia, porque foi a nossa convidada especial, mas a colaboração e a participação de todos, tanto pelo chat, né, como pelas intervenções, eu acho que tornou esse nosso confinamento como uma possibilidade de mudança de olhar, né, para continuarmos aí na mesma temática. Então, queria agradecer também a Rosane, é uma pena que não tenha dado certo por completo, nós todos tivemos aí, vimos o esmero que ela teve em selecionar a obra que ficou passando aqui, todos os quadros que ela selecionou, mas esses desafios da gente continuar com essas sessões depois, um dia, quando retornarmos todos às nossas atividades habituais, está mantido, certamente a Rosana vai estar com a gente. Então, devolvo a palavra para o professor João Macedo. Bom, só agradecer a todos, em especial a professora Lia, a professora Rosane, satisfação muito grande, né, tê-las aqui conosco, discutindo esses temas tão importantes, e vamos certamente institucionalizar essa atividade, né, Álvaro? Eu acho que essa sessão que foi pensada, talvez inicialmente como uma coisa para existir durante esse período aí de pandemia, passa a ser realmente, aí a gente passa a pensar na sua regularidade, né? Regularidade, né? Na manutenção dessa atividade como algo que faz parte da agenda da Faculdade de Medicina da UFC e, quiçá, da universidade, né? Então, a ideia é que essa sessão se torne uma sessão perene, né? Vamos ver se colocamos também, fazemos inserções dessas discussões nas várias disciplinas, que ela tenha um caráter longitudinal, efetivamente, no curso de medicina, no currículo da Faculdade de Medicina, da UFC, né? Ou seja, que o aluno, desde o início até o final, ele tenha permanentemente inserções no campo das humanidades, porque realmente, inclusive, assim, essa decisão que foi tomada recentemente de inserir as humanidades médicas como um grupo de trabalho, um núcleo de trabalho do NUDEM, né, foi bem simbólica, né?
acho que é bem simbólica desse movimento que nós estamos querendo empreender na faculdade, na medida em que a gente passa a considerar as artes, as humanidades, como algo, uma questão fundamental da educação médica, deixando de pensar a educação médica como algo apenas relacionado à elaboração de currículos, de grades curriculares, né? Mas também algo que diz respeito a outras dimensões da formação. Até porque hoje, como o Álvaro sempre tem colocado de forma muito pertinente, né, nós temos aí os grandes pilares da educação, né, que não é só saber, não é só fazer, mas é também conviver, é também ser. Então, a gente tem que, dentro desse item aí do ser, do conviver, realmente nós temos que colocar que a educação para a sensibilidade é um elemento essencial, né? E o que nós estamos fazendo aqui é educação para a sensibilidade. Temos que discutir mecanismos de atrair o maior número possível de pessoas, isso é verdade, né? Mas eu acho que, à medida em que a gente vai institucionalizando, né, essa atividade dentro da nossa faculdade, a gente vai certamente conseguindo desabrochar as percepções, os olhares das pessoas, que certamente muitos estão com esses sentimentos adormecidos, né? E quando você começa a colocá-los diante de uma obra de arte, como foi o caso, em que nos expomos aí a obras belíssimas, você começa novamente a ativar esses sentimentos que estão em muitos adormecidos, talvez pela clemência aí do tecnicismo das máquinas, como muito bem colocou a Iris, pelo manejo sistemático delas na nossa prática, né? Na nossa prática profissional, nós usamos sistematicamente as ciências mais duras, as técnicas mais exatas, né? A medicina não é uma ciência exata, mas ela utiliza também ciências exatas. Muitos procedimentos da medicina trabalham com conceitos da física, da química, da engenharia também, e muitos acabam se enfronhando demasiadamente nesses conceitos, nesses pressupostos, e esquecendo o lado fundamental, que é o lado humano da medicina, entre aspas, esse lado humano, porque não existe outro lado da medicina que não o humano, né? Muito bem, pessoal. Então, uma boa tarde a todos, já praticamente, né? 12h50, boa tarde a todos. E voltaremos aí, como o Álvaro falou, na quinta-feira e na sexta-feira temos aí, começamos a próxima semana, aliás, na próxima semana, na terça-feira, começaremos com a professora Iris, que está aqui presente. Um abraço a todos. Um abraço a todos, obrigada. Pela presença de vocês. Okay? Um prazer. Ok, gente, grande abraço. Maravilhoso. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Rosane, não sei se a Rosane está aí. Valmir. E música para terminar. Só a sugestão de a Rosane gravar a aula num PowerPoint e videoaula e colocar no YouTube. Muita gente interessada em ver a aula dela, eu também fiquei. Ótimo, vou combinar com ela. Tchau. Tchau, Lia. Fiquem aí com a trilha sonora do Rainy Jazz, by Fábio. Não, tô curtindo a chuva aqui. A chuva já fica.